Meus amigos, vamos lá então analisar a imprensa esportiva falando sobre o empate do Flamengo com o Palmeiras por 1-1 e o lance polêmico do pênalti que, meus amigos, olha, temos aqui que analisar porque, na minha opinião, no meu ponto de vista, foi pênalti. O jogador do Palmeiras entrou com muita vontade, com muita força no Everton Ribeiro e acabou desequilibrando o jogador na área. Então, na minha opinião, foi pênalti. Vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre essa repercussão após esse empate do Palmeiras com o Flamengo, 1-1, e também sobre o que aconteceu na partida, né? O Flamengo não jogou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi superior, chegou no empate e poderia ter vencido a partida. Vamos analisar, já chega aqui deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, convido você aqui fazer parte se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, tá bom? Créditos, vou deixar o canal do Benja, canal do Neto, link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão. No final das contas, deu empate. Palmeiras 1, Flamengo 1. Primeiro tempo, só deu Palmeiras. Palmeiras jogou muita bola. Muita bola. Aí eu falei, pô, esse é o Palmeiras do Abel Ferreira. Só que a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que o Palmeiras parou de jogar no segundo tempo? Respondam para mim. Bom, o Palmeiras fez 1-0, gol do Dudu, mas, gente, dos últimos 6 jogos, o Palmeiras ganhou um só. É preocupante? Olha, preocupante não é, porque o Palmeiras tem um timaço, o Palmeiras está disputando tudo, apesar que está com uma distância considerável do Botafogo, se eu não me engano, acho que são 9 pontos, se eu não me engano. O Botafogo ainda joga com o Grêmio nesse domingo, mas tem coisas que estão acontecendo nesse time do Palmeiras que a gente ultimamente não está acostumado a ver, como foi o segundo tempo hoje contra o Flamengo. O Flamengo, primeiro tempo, para mim foi dominado. Tudo bem, teve chance de fazer gol, mas o Palmeiras foi muito superior ao Flamengo no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, só deu o Flamengo, hein? Só deu o Flamengo. O Flamengo poderia ter ganho o jogo aí tranquilamente no segundo tempo. Principalmente quando o Sampaoli coloca o Everton Ribeiro para jogar. O Everton Ribeiro entrou jogando muito e mudou totalmente a cara do time do Flamengo. Aí depois, pô, o banco de reserva do Flamengo. Sampaoli colocou a Arrascaeta. E o gol saiu justamente de um cruzamento do Everton Ribeiro para a cabeçada lá do Arrascaeta. Faltando 43, 44 minutos do segundo tempo, ainda ia ter mais 7, né, de acréscimo, e aí o Abel Ferreira colocou 4 numa leva só, a molecada da base, Hendrick, Naves, enfim, foi entrando a molecada da base. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras não gostou do que ele viu hoje lá no Allianz Parque, não. Principalmente, né, óbvio, o segundo tempo. Não adianta nada jogar muito o primeiro tempo. Futebol são 2 tempos, velho. Não é que ganhou o primeiro, acabou. Então não entendi essa parada esse lance de deixar de jogar o segundo tempo. O Palmeiras foi totalmente dominado pelo Flamengo. Totalmente dominado pelo Flamengo. Ayrton Lucas, o que joga de bola esse menino não é brincadeira. Inclusive, para mim, hoje foi o jogo dos 2 melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro na atualidade. Piquerez e Ayrton Lucas. Pelo amor de Deus. Torcida do Flamengo reclama de um pênalti no Everton Ribeiro. Benja, foi pênalti? Eu aprendi com meu amigo Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro, comentarista de arbitragem, que no futebol não existe lances iguais. Não existe. Um lance é um lance, outro lance é um lance. Não existe lances idênticos.
Cara, vai muito do critério de cada árbitro, né? Porque não há um critério na arbitragem brasileira. Eu já vi muito lance igual esse ser marcado pênalti. Já vi muitos lances semelhantes, para não falar iguais, que foram marcados pênalti. Vou falar o quê? Eu acho que tem árbitro que daria. Agora, enquanto é regra, é interpretativa, não tem o que falar. E aí? Não vão reclamar não? Os palmeirenses? Não vai reclamar não? Não dá entrevista, não fala com a imprensa. E aí? E o pênalti em cima do árbitro Ribeiro? Não foi? Oh, que coisa, né? Mas que pênalti, mas muito pênalti, né? Mas não foi pouco, foi muito pênalti. Mas aí, né? Tudo contra nós. E aí, ninguém vai falar nada. Então, pênalti claríssimo pro Flamengo. E não deram. Um absurdo de dar um pênalti em cima do árbitro Ribeiro. Ah, e sobre impedimento? Estava impedido. Estava impedido. Não tem a linha? Estava impedido. Não foi gol. Estava impedido. Pênalti claríssimo. Mas agora, né? Ai, não vamos dar entrevista. Parabéns. Palmeiras e Flamengo, como tem sido de praxe recentemente, empataram mais um jogo. Desta vez pelo Campeonato Brasileiro, empate 1-1 no Allianz Parque. O Palmeiras fez um primeiro tempo de gala para cima do Flamengo, amassando o adversário. Fez o gol com o Dudu, teve chance para fazer um segundo gol com o Luan, uma bela defesa do arqueiro do Flamengo. O Flamengo até que teve uma oportunidade na etapa inicial com o Everton Cebolinha num bate-rebate, que desperdiçou, jogou a bola por cima. Mas se o jogo se resumisse apenas à etapa inicial, o Palmeiras deveria ser o vencedor. Como uma partida tem 90 minutos, o segundo tempo foi completamente invertido. O Palmeiras repetiu no segundo tempo o péssimo desempenho contra o São Paulo na última semana pela Copa do Brasil. Acabou, claro, dando todo o campo a um adversário que é muito forte, que tem um banco de reservas muito melhor hoje do que o do Palmeiras. Entraram Everton Cebolinha, Arrascaeta, que tinha sido poupado, Bruno Henrique, e o Flamengo passou a jogar futebol. Abel Ferreira não entendeu as mudanças. Quando o Arthur, que era um dos principais jogadores do Palmeiras em campo, cansou, colocou um terceiro zagueiro, Murilo. E aí o que ele fez? Em vez de travar o meio-campo do Flamengo, ele passou a chamar mais o Flamengo para o campo de ataque. Com isso, com o Richard Rios, que fez de novo uma etapa final horrorosa e que não teve a leitura e a percepção de marcar o principal jogador do Flamengo naquele momento em campo, que era o Arrascaeta, justamente por essa falha de posicionamento, nasce o merecido gol de empate do Flamengo, que começava a encurralar o Palmeiras. Resultado final 1-1, que ainda poderia ter tido uma mudança no placar na última bola da partida, num cruzamento do jovem Luiz Guilherme. Aliás, o Abel, quando foi mexer no Palmeiras, só depois que tomou o empate, ou seja, não teve a percepção de, repito, ganhar o meio-campo defensivo do Palmeiras para travar o Flamengo e ter a posse de bola mais rápida para contra-atacar. Quando ele colocou em campo Luiz Guilherme, Endrick e Fabinho, e aí de uma falta num cruzamento do Luiz Guilherme na cabeça do Murilo, o árbitro acabou marcando o impedimento por uma unha. Aquele impedimento ajustado, aquele impedimento que todo mundo fala que se talvez a linha fosse um pouquinho mais grossa aqui no Brasil, no padrão que é utilizado, por exemplo, lá na Europa, o gol seria validado. Mas aqui no Brasil não é assim. Nunca é para o gol, e sim para o ajuste, para o conforto da arbitragem. Final das contas, 1-1, e agora o Palmeiras, na minha modesta opinião, com esse empate amargo em casa, se despede da briga pelo título brasileiro, passa a focar de vez nas Copas, passa a tentar a chance agora de avançar às quartas de final na Copa do Brasil na próxima quinta-feira contra o São Paulo. O Flamengo tem um grande compromisso contra o Atlético Paranaense, mas leva uma vantagem para Curitiba e é favorito a avançar à próxima fase desta competição.
assim como o Palmeiras também vai ter de encarar também como a Libertadores, ser o seu grande referencial de título nesta temporada, abdicando deste Campeonato Brasileiro em termos de título e fazer uma competição protocolar para se manter no G4 por causa de falta de elenco e também de percepção do Abel neste jogo contra o Flamengo, que poderia ter invertido a chave do Palmeiras na competição, diferente do adversário que se mantém ainda com uma possibilidade de buscar, quem sabe, o Botafogo. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Então, eu gostaria que você participasse do nosso canal escrevendo nos comentários para você, foi pênalti no Everton Ribeiro ou não? Escreva nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.